O assunto agora no Correio Debate é telecomunicações. Para isso, a gente recebe o chefe de fiscalização da Anatel na Paraíba, Joali Barros. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom, vamos começar aí falando de algumas ações de fiscalização. Inclusive, né, muita gente não sabe, quando a gente vai em grandes eventos, como, por exemplo, o São João de Campina Grande, todo mundo reclama sobre essa questão de sinal, né, do celular que trava, a internet também não funciona. E aí, ou seja, vocês fizeram a fiscalização para tentar melhorar a qualidade desse serviço. Explica pra gente o que é que acontece, o que é que vocês fizeram lá. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Simon. Boa tarde para todos que estão assistindo. A Anatel esteve presente esse ano pela primeira vez no São João de Campina, desde a abertura até o encerramento. E dentro já de um plano de ação que a Anatel vem realizando, por determinação da superintendência, que a Anatel está cada vez mais presente nesses grandes eventos, para prevenir situações de interferências que possam vir a prejudicar serviços como o serviço celular. A gente já sabe que é uma situação sensível por causa da aglomeração de pessoas, muitas pessoas utilizando o serviço celular, que pode ser ainda prejudicada por eventuais interferências. Então, o foco principal da fiscalização no São João foi prevenir em situações de interferências nos serviços de telecomunicações, né? A gente utilizou aí 9 agentes de fiscalização, inclusive com apoio de outros estados, Sergipe, Bahia, e equipamentos que nos permitiram identificar algumas emissões irregulares e já proceder à correção no momento da fiscalização, né? Ou seja, a gente sabe que quando tem muita gente numa determinada área, né, naturalmente ocorre uma sobrecarga da rede. Então, ou seja, um travamento, às vezes escapar o sinal. Acontece isso muito em Réveillon, né, que a aglomeração é muito maior. Mas tem também outros dispositivos que interferem nisso, e é isso que vocês estavam de olho. Que tipo de equipamento, por exemplo, interfere, né, na questão do celular? Isso, Simon. Há cerca de 5 anos, a Anatel ela destinou a faixa de 700 MHz para o 4G, do serviço celular. E essa faixa, a gente tem sofrido alguma degradação por conta de alguns microfones sem fio, por exemplo, que utilizavam essa faixa, que ela não é mais permitida para uso por esses dispositivos. Mas, eventualmente, num grande evento como esse, sempre acontece de um equipamento ou outro ser mais antigo ou até importado, pode vir a estar sintonizado na faixa de 700, que é a faixa de 4G, e provocar interferência, degradando o serviço, né? Prejudicando aquele cidadão que quer conectar na internet, usando dados móveis, quer fazer uma chamada. Então, é uma das questões que a Anatel previne durante essa fiscalização no São João e em outros grandes eventos. Até porque um evento como esse, né, são diversos equipamentos que utilizam, né, a frequência de rádio aí, porque são as bandas, são as transmissões e tem aquelas transmissões independentes. Tem os veículos de comunicação que atuam lá, mas também tem as transmissões independentes, gente que faz filmagens para a internet mesmo, ou seja, e utiliza o microfone sem fio, tudo isso termina interferindo. Tem uma faixa específica, né? Isso, tá? A gente tem uma gama enorme de equipamentos, muitos, inclusive, equipamentos importados de outros países, que tem uma regra diferente com relação ao uso de frequência aqui do Brasil. E é imprescindível que a Anatel ela faça a gestão e esse controle de frequência para que todo mundo consiga trabalhar dentro da normalidade, para que o evento, inclusive, transcorra de forma normal para quem está trabalhando e para quem está indo lá aproveitar o São João. E a intenção não era punitiva, ou seja, de orientação mesmo. E vocês conseguem detectar, né, a fonte desse sinal? Isso, Simon. A gente teve lá durante esses 30 dias um equipamento fixo monitorando o espectro de frequência 24 horas por dia e equipamento portátil, o analisador de espectro, que permitia que a gente detectasse todas as frequências que estavam sendo utilizadas ali na região. A gente procedia às abordagens e às inspeções em todos os equipamentos e era um caráter orientativo. Quando necessário, a gente solicitava que fosse ressintonizado para uma outra frequência para que funcionasse dentro da normalidade. E aí vocês conseguiram detectar uma melhora na qualidade do sinal depois dessas ações? A gente inspecionou aí cerca de 700 equipamentos. A gente captou aí mais de 400 frequências. Mais de 700 equipamentos? Mais de 700 equipamentos inspecionados nesses 30 dias. E a gente, por várias... Tivemos aí, eu não posso precisar hoje, que a gente ainda vai fazer nosso relatório, nossa análise dos dados, mas em várias situações a gente precisou solicitar a ressintonização desses microfones, ou mesmo alguma situação de interferência provocada por exemplo, vou te dar um exemplo, processador de vídeo que projeta imagem para o telão. Não é o equipamento que transmite frequência, mas por uma questão de compatibilidade eletromagnética, ele
emite um espúrio que pode vir interferir no serviço celular. Então foram inspecionados também esses equipamentos e a gente também tem um agravante das situações de rádio pirata que acontecem na região, que também degradam o serviço. A gente teve uma situação de interferência provocada por uma rádio pirata, que a gente precisou atuar também, que estava interferindo no serviço celular. Joali, inclusive falando aí sobre rádio pirata, isso é um problema aí, né? Esse é um problema de todo o país. E creio que um evento como esse de Campina Grande, né? Muita gente quer atuar ali para até transmitir de forma ilegal. E isso traz prejuízos. Aparentemente é algo inocente, tá ali só uma frequência transmitindo, né? Sei lá, um evento. Mas isso traz riscos, né? E prejudica as telecomunicações. Sim, Simon. Todo equipamento que opera transmitindo radiofrequência, ele tem potencial de interferir em outros equipamentos, se ele estiver funcionando fora das condições normais, né? Então, uma rádio pirata, via de regra, ela não tem preocupação em adquirir um equipamento homologado pela Anatel. Ela, às vezes, utiliza um equipamento caseiro, de fabricação caseira. Tem potencial para interferir em vários outros serviços que estão operando de forma regular, não só o serviço celular, mas o serviço de televisão, as outras rádios que estão regularmente autorizadas podem sofrer interferência. E uma questão até mais sensível é a comunicação aeronáutica. A gente tem várias situações em que essas rádios piratas elas vêm a interferir na comunicação entre a aeronave e a torre de controle, que é uma questão que envolve inclusive risco à vida, que a Anatel ela tem atuado de forma ágil, de forma eficaz para evitar e solucionar esses casos tempestivamente, assim, para que não tenham maiores prejuízos. Porque gerou apagões mesmo de comunicação, né? Entre as aeronaves, acontece isso e a torre, né? Acontece, já aconteceu. E é uma responsabilidade que a Anatel tem, muito importante, de prevenir e solucionar de forma ágil esses casos, essas situações. A gente faz a radiolocalização dessas emissoras de rádio piratas, utilizando equipamento adequado para isso. A gente faz a abordagem e faz a interrupção e a apreensão desses equipamentos. Bom, a gente falou aí de Campina Grande, mas em relação à fiscalização de rádios piratas, a fiscalização acontece por todo o estado, ainda é muito recorrente, seja, é algo que as pessoas ainda insistem em operar de forma irregular? Insiste. É uma questão que envolve, além do potencial retorno econômico que o infrator pode oferir, tem uma questão também de pessoas que gostam do serviço de radiodifusão, que tem essa vontade, mas que tem dificuldade de conseguir a concessão do Ministério das Comunicações, colocam a emissora para funcionar sem autorização e sem a orientação adequada, sem os equipamentos adequados. É recorrente, tem acontecido e a Anatel tem atuado prontamente, sempre que é acionada. A gente atua, inclusive, proativamente, a gente tem monitorado o espectro, a gente não aguarda denúncias, só as denúncias. A gente tem equipamentos que ficam monitorando o espectro sistematicamente. Quando a gente detecta uma emissão não autorizada, a gente atua. E o que é que acontece? Pronto, eu já ia perguntar isso, né? O que é que acontece com quem é flagrado, né, operando de forma irregular? A Lei Geral das Telecomunicações, ela prevê que a exploração de serviços de telecomunicações ou radiodifusão, inclusive com a utilização não autorizada de frequência, ela é enquadrada como crime. Código crime previsto, inclusive, com detenção. Então, nesses casos, a Anatel faz a representação junto às autoridades federais, Ministério Público Federal, Polícia Federal, para que seja feita também a apuração penal, além da responsabilização no âmbito administrativo na Anatel, que o autor ele vai ter que responder. Ah, certo. Então, inclusive, já fica o alerta aí, né, para essas pessoas que insistem ou que pretendem, né, abrir aí uma rádio pirata. Bom, vou pedir só uma pausa aqui na nossa conversa e a gente continua no próximo bloco falando aí, né, sobre essas fiscalizações da Anatel aqui no nosso estado. Inclusive,